Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo canal do Santuário Santa Filomena. Hoje temos a live Orientação Política, Eleições 2024, onde passaremos aí muitas informações, teremos aqui pessoas falando sobre vários temas e que seja útil para você nessas eleições 2024 que está se aproximando já aqui no nosso município, aqui na cidade de Sorocaba. E para começar, já está aqui ao meu lado, ele que é da paróquia Nossa Senhora do Povo, do bairro de Brigadeiro, ou melhor, da cidade de Brigadeiro, como costumamos a conversar bastante, e também é o coordenador da Pastoral Social da Arquidiocese. Recebemos aqui nesse dia aqui no nosso estúdio, Padre Kojak. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, que Deus abençoe esse nosso encontro desta manhã de sábado, 31 de agosto de 2024, Perfeito. Que nós queremos então aqui dar algumas orientações, né, para que a gente tenha um bom voto nas eleições municipais. Perfeito, Padre. Pastoral Social, eu queria que o senhor explanasse um pouquinho sobre essa pastoral social para nós, por favor. A nossa Igreja Católica tem diversas divisões assim, que não são divisões, né? São assim, isso. Pastorais. Perfeito. São aquela que tem um pastor à frente, tem o povo de Deus caminhando. Diz, né? Pastorais, vem de pastor, né? Exato. Então que a gente procura. E na Arquidiocese eu tenho como assim um trabalho, né? Que Dom Júlio me confia, que é das pastorais sociais. Perfeito. É ali que a gente discute muitas atividades da nossa Igreja Católica que trata desta parte humana, né? Sim. Pastoral da criança, pastoral do menor, pastoral da sobriedade e diversas outras pastorais, né? Perfeito. Que a gente tem para caminhar como Igreja de Sorocaba. Muito bem, muito bem. Então, eu queria que você fizesse essa saudação inicial, né, sobre essa nossa live, sobre essa orientação política das eleições de 2024. Então, como eu não queria errar nas minhas orientações, Perfeito. Eu peguei a voz do nosso pastor maior, né, o Papa Francisco. Ele nos diz assim: a política é a arte de encontro. Esse encontro é vivido acolhendo o outro e aceitando sua diferença num diálogo respeitoso. Assim eu esperava também que fosse assim. Como cristãos, no entanto, há algo mais, diz o Papa Francisco, uma vez que o Evangelho nos pede para amar os nossos inimigos. Não posso me contentar com um diálogo superficial e formal, como aquelas negociações, muitas vezes hostis, entre partidos políticos. Somos chamados a viver o encontro político como um encontro fraterno, especialmente com aqueles que menos concordam conosco. E isto significa ver naquele com quem dialogamos um verdadeiro irmão, um filho amado de Deus. Papa Francisco. Nada mais do que Papa Francisco, na verdade. Que legal. Essa então é a política, é a arte do encontro. A arte do encontro para todos nós, né? E o Papa Francisco também tem outras cartas maravilhosas que ele escreveu lá pelo ano de 2020, né? Do dia 3 de outubro, Perfeito. Naquele meio da pandemia. Sim. Ele escreveu também para nós, publicou a carta encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e amizade social. Perfeito. Olha que coisa maravilhosa, se nós, homens, mulheres, jovens, né, que estamos aí querendo fazer da política assim realmente uma arte de encontro, poderíamos aproveitar os ensinamentos do Papa Francisco, que nos diz, no capítulo 5 dessa sua encíclica, A Política Melhor, apresenta a filosofia política do Papa Francisco. Mais uma vez, ele coloca a política no nível da caridade, né? As pastorais sociais, que para ser autêntica, precisa estar presente nos campos sociais. Perfeito. O amor político, segundo o Papa Francisco, reconhece todo ser humano como irmão e irmã e busca o seu desenvolvimento integral, concretizando em políticas públicas que favoreçam especialmente os mais pobres e marginalizados. Ao ler este capítulo,
fica nítido que o Papa Francisco aproxima a política de definições como caridade, nobreza, amor, bem comum, sem deixar, é claro, de constatar e criticar formas de exercer a política que são maléficas para a sociedade. E ele pergunta, ao final, poderá o mundo funcionar sem política? Poderá encontrar um caminho eficaz para a fraternidade universal e a paz social sem uma boa política? Conversando com o João da Paz, nosso coordenador, Sim. do Grupo Fé e Política da nossa arquidiocese, um pouquinho antes da nossa live, Sim. eu dizia para ele, né? Teve um encontro em São Paulo, lá uma apresentação dos candidatos a prefeito, Certo. e um deles lá citou uma coisa assim que é de estremecer a todos nós, né, João? Sim. Eu disse para o João. Ele falou que agora o momento não é um momento assim de eleição, agora é um momento de guerra mesmo. Eles vão sair para a guerra, cada um com as suas armas. Sim. E não é isso que o Papa Francisco está nos ensinando hoje. Exato. Né? Nós não temos assim adversários. Devia de ter uma discussão mais positiva. Quais as políticas públicas que o povo está precisando? Exato. Eu quero só fazer uma crítica minha, entre parênteses, Fica à vontade. que lá no Congresso Nacional são 513 deputados. Desses, se eu não me falha a memória, 270 são empresários. Uma grande parte advogados. E uma pequenina parte lá são aqueles que são, como diz lá, o baixo clero. Né? Baixo clero. O baixo clero. Aqueles que não resolvem, não faz, só dá palpite lá, mas não é provado nada do que eles propõem. Então, nós precisamos fazer esta grande mudança. Colocar a mulher, né, na política também. É um número baixíssimo de deputadas. Olha aqui na Câmara de Sorocaba, 20 vereadores. 2 mulheres só para combater 18 homens. Apenas 10%. Muita gente, 715 habitantes, 715 mil habitantes, né? Sim. Com uma Câmara de 20 vereadores, 18 homens e 2 mulheres. 10% apenas. Muito pouco demais mesmo. Então, essa parte assim que eu queria que Perfeito. a gente pudesse se conscientizar nesta Maravilha. manhã, em que aqui a gente se reuniu, né, junto com o nosso arcebispo, que vai legal. dar o ponto final, né, Que legal. nesta política, é a arte do encontro, né, para todos Perfeito. nós, então. Muito bem, e queria encerrar, antes de agradecer, como é que está a paróquia Nossa Senhora do Povo lá na cidade de Brigadeiro? É cidade, né? Não é bairro, certo? Não, é uma cidade. É cidade, por Temos favor. um semáforo, Opa! uma avenida enorme, né, com 2 supermercados grandes, 2 supermercados. 4 farmácias. 4 farmácias. Agora nós estamos... Mas bar tem bastante, viu? Mas o bar perdeu as contas. Que não falta na nossa... Temos ônibus, condução lá. Olha só. A cidade está ficando bem bonita. Vai visitar, realmente. então. Quais os horários de missa lá, por favor? Visita a nossa paróquia Vamos lá todo domingo, a missa às 10 horas da manhã e às 19. Nos outros horários, o padre celebra nas comunidades, né? Que não são Temos poucas, né? 8 comunidades lá 8. para nós cuidar e pastorear daquele povo, né? Está muito bem cuidado. Levando a mensagem do evangelho a todos. Deus abençoe Perfeito. vocês. Amém. Muito obrigado, Santa Filomena, né? Nós por agradecemos. essa oportunidade que tem nos dado. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Padre Kojak. Amém. Estamos aqui na nossa live orientação política, né, das eleições 2024. Eu queria aproveitar aqui, passar aqui algumas informações aqui do santuário. Aqui no próximo dia 8 de setembro, né, no próximo domingo, no dia 8 de setembro, nós teremos aqui com o padre Masterchef, o padre Evandro, né? Teremos em prol aqui as obras do nosso santuário. Teremos nossa costela fogo de chão. É das 12 às 15 horas. O convite é apenas R$ 65,00. Será no salão de evento Lar São Vicente de Paulo, tá ok? Lá na Avenida Betânia, 1255, na Vila Betânia, na cidade aqui de Sorocaba. O cardápio é costela, arroz,
Feijão, salada, mandioca frita, bebidas e sobremesas são à parte. Leve prato e talheres, tá bom? Crianças até 7 anos acompanhado dos pais não pagam. E atenção, em caso de não comparecimento, se você comprou o seu convite e não pôde estar presente, o valor pago não será devolvido, tá bom? E sim, será doado. Os convites à venda feita pela comissão organizadora daqui do santuário e também aqui na secretaria. Informações pelo telefone 15 3231 1957 ou 98109 9508. Contamos com a presença de todos. Deus abençoe Santa Filomena, rogai por nós. E já está aqui a posto para continuar a nossa live sobre orientações políticas das nossas eleições 2024. Ele que é o coordenador do grupo Fé e Política, os cristãos leigos construindo a cidadania. Estamos aqui com João Batista. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, ouvintes desse canal tão maravilhoso aqui da Santa Filomena, que evangelização plena, né, todos os dias. Parabenizo também a todos vocês. Amém, obrigado. E agradeço pela oportunidade, mais uma vez, de nós estarmos aqui. Sempre nós estamos aqui, né? Faltando 30, 40 dias para as eleições acontecer, que já é uma tradição dessa live. Legal. Para dizer que nós queremos educar, nós queremos conscientizar e queremos também que todos eles, todos nós, junto com todo esse povo de Deus, cresça nessa conscientização na escolha de um bom candidato. Né? Essa oração inicial é uma espiritualidade política. Né? Então, nós iniciamos essa oração com a nossa Mãe Maria e vamos terminar com o nosso Pai. Né? Então, a todos que estão aí nos ouvindo, vamos entrar nesse clima de oração, iniciando essa oração da nossa Virgem Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Ponte, Rogai por nós. Em poucas palavras, a política vem do grego, todo mundo sabe disso, né? Chamada políticos. Relacionado aos grupos que integram a polis, a cidade. Então, polis, cidade. Refere-se à arte da organização, administração da cidade. Né? Num regime democrático, a política é também uma atividade das pessoas. Cidadãos que se ocupam de assuntos públicos com seu voto e militância. Então, não é só candidato às eleições. Todo cidadão e cidadã também são convocados a fazer a política. Fazem todos os dias, a todo momento, né? Fazem. Mas com uma ênfase assim, mais real, mais explícita, né? Na organização social, na participação dos conselhos comunitários, em todas as atividades que é possível reivindicar políticas públicas ao qual nós temos direito. Assim sendo, né, é preciso ter clareza de que a política é coisa boa. A política é coisa boa. É caridade, que nem disse o padre Kojak, é doação e deve ser praticada por todos em benefício para o bem comum. Temos que praticar a santa política para todos, principalmente para os mais necessitados. Não é? Perverso é o modelo de politicagem. Esse é perverso. A política não. A política é santa, é caridade. Mas a politicagem nós não podemos praticar e devemos criticar e banir da nossa sociedade. Dos políticos que exercem os cargos. Fazer politicagem, não. Por isso que não pode misturar a política com a politicagem. Tem que saber o que é política e tem que saber o que é politicagem. Você sabendo os dois, você vai ver que politicagem não presta. Não é? A política vamos praticar no dia a dia, no cotidiano da nossa vida. A politicagem é banir ela, porque ela é perversa mesmo. Né? E olha que interessante.
como a politicagem sabota a democracia e nada faz para a inclusão social, Jesus Cristo foi um grande político, sabíamos? O texto bíblico fala disso. Jesus foi um grande político. E ele é anunciado pela boca de sua mãe. Qual foi a missão dele ao vir a esse mundo, né? Olha lá, Maria, pela boca de Maria, ela fala a missão do seu filho que vai desafiar o Império Romano na época. Derrubar os poderosos dos seus tronos, exaltar os humildes, despedir os ricos com as mãos vazias e saciar de bens os famintos. Lucas 1, 52, 53. Capítulo 1, versículos 52 a 53. Gente, Jesus veio não só para dar comida aos famintos, não só para curar os doentes, ele veio para dar vida boa, vida em dignidade, vida em abundância para todos os seus filhos. Quando não acontece isso, a gente está sabendo que a vontade de Deus não está sendo realizada. E nós, como missionários e discípulos deles, temos a missão de proclamar, lutar que isso aconteça. Porque nós fomos batizados na cruz de Jesus. Somos seus discípulos também, não é? Portanto, olha que interessante, dentro do reino de César, Jesus rogou ao Pai também que venha a nós o teu reino. Jesus falando para o Pai, venha a nós o teu reino. Dentro do reino de César, lá no Império Romano, falar de um outro reino é um desafio, à procura da morte. César jamais ia permitir que Jesus falasse de um outro rei e de um outro reino. Era o reino de César, não é? Então, nosso mestre foi um grande político e nos deu essa boa mensagem para nós levarmos à frente essa luta para o bem comum. Então, no mundo inteiro, mas também nós temos nossos defeitos, o nosso passado, os nossos pecados, ninguém é perfeito. Dentro desse mundo, católicos, evangélicos, legitimaram no passado até o colonialismo, não é isto? Foram coniventes com o racismo, com as injustiças sociais. E até hoje, no Congresso Nacional, um grupo de parlamentares se dizem evangélicos, sem nenhuma preocupação com a ética, sem compromisso com a justiça, e menos ainda com o serviço ao povo. A maioria exerce o mandato para defender interesses pessoais ou interesse dos seus grupos religiosos. Ou pior ainda, simplesmente para enriquecer. Em nome de um Deus cruel, eles falam, em nome de um Deus cruel, amigo apenas dos seus amigos, vingativo em relação aos demais. Eles fortalecem as desigualdades sociais. Para que isso nunca mais aconteça, temos de aprofundar a nossa dimensão política libertadora, da espiritualidade. É pelo Espírito de Jesus que nós vamos vencer muitas dificuldades. Quanto mais formos pessoas de oração profunda, mística, mais a nossa busca espiritual se manifestará em nosso modo de exercer o compromisso político. O Concílio Vaticano II afirmou: Deus não quis nos salvar individualmente, mas salvar em comunidade. Significa aquele que procura a sua salvação pessoal, somente a sua salvação pessoal, é muito complicado. Porque Deus quer que você se salve e que você ajude a outras pessoas a se salvarem. Esta é a proposta de Jesus. Não é individualismo, é comunidade. Quem vive numa comunidade de cristãos tem que se preocupar com a salvação de todos. Se o meu irmão está tendo uma atitude indevida diante dessa promessa
do reino, nós temos com caridade conversar com esse irmão que ele volte às origens da promessa de Jesus. Não é isso? Deus, então, é o nosso Pai. Por isso a política é uma arte sublime e importante. Todos nós fazemos política o tempo todo, todos os momentos, né? Nós respiramos política. Então a política para nós é respiração. E quando para a respiração, a gente morre. Então nós fazemos política todo instante da nossa vida. Né? Além da política como exercício do poder, existe essa política de base que consiste, né, na participação social em grupos de organizações que buscam transformar a sociedade. Seja como vereador ou prefeito de um município, seja como militante político nas bases, o cidadão ou a cidadã deve viver a política como vocação pessoal. Política, meus irmãos e minhas irmãs, deve ser vocação recebida de Deus. E uma vocação não tem salário, tem doação. É isso que nós temos que lutar que isso aconteça. Política não é carteira profissional de trabalho, é doação, se doar para o outro. Não é isso? Então, nós temos que insistir nisso. Com a vocação, a política é a mais nobre das atividades, mas se for apenas para ganhar dinheiro, enriquecer, meu Deus do céu, é a profissão mais vil e vergonhosa. Gente, uma vez, na Câmara Municipal, um vereador foi à tribuna e pegou um artigo que eu escrevi no Cruzeiro do Sul, que político não deveria ter salário, deveria ter ajuda de custo. Foi na tribuna e fez uma maior demagogia ridícula. Querendo dizer que também ele apoia isso, que ele é a favor que os políticos não tenham salários, que não há necessidade disso, que isso vem de Deus. E foi uma coisa que ridicularizou, sabe? Por quê, gente? Que eu contei que na minha época de adolescente, eu conheci um médico que foi candidato a prefeito. E ele era médico. Ele atendia no consultório dele das 8 da manhã a meio-dia. E depois de meio-dia até às 8, 9, 10 horas da noite, ele trabalhava na prefeitura fazendo os despachos necessários, gerenciando a cidade. E não tinha salário de político. Ele tinha ajuda de custo. Os momentos que ele estava fora do seu consultório, ele tinha uma ajuda de custo. E tudo tranquilamente. Quando se apareceu o salário para vereadores, para prefeito, para deputado, isso aconteceu no início da ditadura militar, depois de 64. Antes de 64, o político não tinha salário, tinha ajuda de custo. Depois apareceu o salário para agradar os civis, né? Os ditadores que entraram para governar o país, instituiu o salário para a política. E agora nós estamos nessa situação. Eu pergunto para vocês, na Câmara Municipal de Sorocaba, os 20 vereadores que estão atuando, cumprindo o seu mandato de 4 anos, que agora vai ter a nova eleição, algum deles saiu para não se reeleger? Algum deles não quis mais se reeleger, vai dar oportunidade para outra pessoa exercer a sua vocação? Eu não tenho notícia de nenhum. Todos estão candidatos à reeleição. Meu Deus do céu. Será que isso é vocação? Os evangelhos contam que ao entrar em Jerusalém, Jesus foi ao templo ali com um chicote em punho e expulsou quem estava vendendo os animais para os sacrifícios. Não é? Agora, qual é o nosso chicote na vida atual de 2024? Qual é o chicote que o cristão está na mão para exercer não a maldade, mas exercer a caridade, expulsar os maus políticos, expulsar aquelas pessoas
que ainda fazem da política um verdadeiro caos sociais. Né? Nós temos o chicote na mão. E como que chama esse chicote hoje? É o voto. O voto do dia 6 de outubro. O voto secreto, que é a verdadeira política exercida na sua plenitude. Votar secretamente para melhorar a sua cidade, seu estado e seu país. Dia 6 agora, vamos melhorar a cidade, pertinho de nós. Está aqui, do nosso lado, conhecemos todos os defeitos dela. Não é? Então, essa nossa oração hoje, essa espiritualidade quer dizer o seguinte: pelos bons frutos vocês podem discernir que a árvore é boa, e assim como pelos maus frutos verão que uma árvore é má. Pelos frutos vocês podem discernir se a árvore é boa ou má. Mateus 7, versículo 18. É fácil conhecer, né? Olha a árvore, que fruto está dando, não é? E assim a gente vai escolher os melhores diante desse... nem sei quantos candidatos temos, uma imensidade de candidato a vereador. Aumentou, parece mais a quantidade de vereador do que a outra eleição passada. Para ver, diante de todas essas propostas, escolher os bons, a procura do bom candidato que nos represente e faça que a cidade de Sorocaba cresça, tenha uma estabilidade e tenha condições de viver melhor. Encerrando, vamos encerrar com o nosso Pai. Nosso Pai Celeste, que hoje nos dá essa sabedoria e o seu Santo Espírito para que a gente não desanime. Vá em frente. A tarefa é grande, mas os nossos propósitos, a promessa de Jesus é maravilhosa. Que todos tenham vida e abundância. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigado e vamos com fé e esperança. Muito bem, obrigado, João Batista, ele que é o coordenador aqui do Grupo Fé e Política, os cristãos leigos construindo a cidadania. E dando mais um recado a você que nos acompanha aqui pelo nosso canal, vem aí o Cerco de Jericó 2024 aqui no nosso santuário. Convidamos todos a participar do Cerco de Jericó, uma poderosa semana de oração e adoração ao Santíssimo Sacramento. A igreja ficará aberta 24 horas por dia, oferecendo a oportunidade de estar na presença de Jesus. Vamos unir em oração, intercedendo pelas nossas famílias, nossa paróquia e também pelo mundo. Junte-se a nós, venha viver uma experiência transformadora de fé e de graça. Clame a Deus com fé e as muralhas cairão. Será aqui no Santuário Santa Filomena do dia 1º amanhã até o dia 7 de setembro. Informações pelo 3231-1957 ou 99139-1089. Serão vários padres aqui, Padre Márcio, Padre Wagner, Padre Fernando Carvalho, Padre Edson, Padre Aldenir, Padre Tom e o encerramento com o nosso pároco, Padre Wagner Lopes Ruivo. Quem como Deus... Convertei-vos, eis que eu renovo todas as coisas. Esperamos por você no Cerco de Jericó 2024. E agora, vamos bater um papo. Ele que é membro também do Grupo Fé e Política, vai falar com nós à procura do candidato Boa Gente. Recebemos aqui ao vivo Nelson Lopes. Bom dia, seja bem-vindo, meu querido. Bom dia, Robson. Bom dia a todos.
Prazer enorme novamente estar aqui com vocês. Que bom. O Nelson, que também é o nosso paroquiano aqui, já. Estamos aqui. Já faz tempo luta, já, né, Nelson? Já está um bom tempinho. Que legal. Aqui. É ministro, faz parte da política. Recentemente, então, aí, que bom. Pastoral do Batismo. Estamos trabalhando dentro da igreja, que é muito importante. Perfeito, perfeito. E hoje, nada mais, não menos importante, essa live, né, sobre essa orientação política, né? Já passou aqui o nosso querido Padre Kojak, o João Batista falando, e já pegando esse gancho, né? Nessa nossa sequência, a procura do candidato boa gente. O que seria esse candidato boa gente, Nelson? Vamos lá. Então, a ideia, a minha parte aqui é de repente estar passando, inclusive, sobre o Grupo Fé e Política, legal, com as orientações de como que a gente deve estar enxergando hoje as eleições municipais que vêm pela frente. Aí, o candidato boa gente, ele tem a ver dentro desse contexto do que o Grupo Fé e Política busca, que é como que ele pode ser tratado, como que ele deve, o nosso cristão leigo, ele tem que enxergar esse candidato para, de repente, fazer um melhor voto, sim, ter um melhor contexto aí. Sim. Então, hoje a gente sabe que dependemos da política para a definição dos rumos de nossas vidas. Então, o investimento em educação, em saúde, muitas coisas passam por essa eleição. E a gente tem obrigação de estar fazendo uma boa escolha. Então, hoje, o Grupo Fé e Política, ele tem como foco a evangelização, a conscientização e a educação. Então, tudo isso dentro do contexto do bem comum, que está dentro do nosso catecismo da Igreja Católica. Perfeito. Então, é importante o nosso cristão leigo estar ciente de que, na hora de votar, ele não só está exercendo a sua obrigação, o seu direito de voto, mas ele também tem que pensar que quem ele vai estar colocando numa cadeira é uma pessoa que vai gerar frutos que podem ser bons ou ruins para a nossa vida, de todos. Exato. Então, a hora que a gente fala de um candidato boa gente, a gente tem muitas coisas envolvidas dentro desse contexto. E você sabe muito bem como é que é isso, meu amigo. Exatamente, porque nós temos também aí, né, Nelson, dois grupos, né? Aqueles candidatos que vão sair pela primeira vez e aqueles candidatos que podem ser reeleitos, não é verdade? Exatamente. Perfeito. E nessa hora é onde a gente consegue ver a diferença. Isso. Você está se lançando pela primeira vez? Ou é uma reeleição? Ou é uma reeleição. Vamos começar por aqueles que são pela primeira vez. Isso. Quais são as orientações? Num caso como esse, busque saber sobre a vida profissional dele, legal, como que ele é, o que ele faz, qual é o relacionamento que ele tem. Isso é muito importante. Busque as informações. Hoje temos mídias sociais para poder pesquisar tudo. Muitas. Tudo hoje, a nossa vida está ali. Então, exato, busque saber um pouco, tenha um pouco de informações, porque isso vai te basear. E aí, nada melhor do que os companheiros de trabalho para falar de como que é essa pessoa. E chega até mexer com família, até vizinhos, não? Família, vizinhos, os compromissos que essa pessoa tem. Perfeito. Na sociedade, qual é a visão que ele tem de mundo. Isso é muito importante. Tudo isso para ser uma boa gente, né? Tudo isso para ser uma boa gente. Até para a gente saber se ele tem caráter, se ele não tem. Perfeito. Ali a gente consegue, de repente, estar moldando toda essa informação do que ele tem hoje pela frente, né? Exato. E aí, nos casos dos candidatos que hoje vão estar à reeleição, vamos também buscar saber o que ele fez. Boa. Tipo, que projetos que ele desenvolveu, que bandeiras que ele levantou. Temos hoje muita gente que entrou e parece futebol, né? Ele ficou lá no banco de reserva quietinho e ninguém viu que ele fez alguma coisa. Precisamos saber, precisamos pesquisar. Tem políticos, como o João disse, que já estão ali com carteira de trabalho, né? A vida dele já passou a ser na vida política passou a ser uma profissão. Então, isso a gente precisa também conseguir ter esse discernimento. Algo que ele começou e está fazendo disso uma carreira, ou ele tem conceitos, ele tem objetivos que levem ao bem comum da sociedade.
Isso faz uma grande E diferença. também, né, Nelson, fazer um gancho também para ver se esse candidato tenha uma boa ficha, os seus antepassados políticos, né? Acho que é muito importante, né? Muito, muito, muito. E, inclusive, até mesmo para os novos e para os velhos, a gente tem a lei da ficha limpa, que ajuda a mostrar também como é que é o comportamento desse pessoal. Perfeito. Então, são vários detalhes que fazem parte desse novo contexto que as eleições municipais vão trazer para a gente e que fazem a diferença, porque a hora que a gente votar, colocar essa pessoa, nós assumimos uma responsabilidade de que esse indivíduo vai estar lá para nos defender. E se a gente não souber votar e não souber quem está fazendo o uso dessa cadeira, a gente corre o risco de ter, óbvio, sempre maus elementos trabalhando dentro da política. Muito bem, então aí tá essas duas frentes aí com relação aos candidatos pela primeira vez e aqueles candidatos aí que podem ser reeleitos aí, tudo isso engajado dentro do que você comentou, dentro de cada característica desses dois grupos, né, a respeito da procura do candidato boa gente. Exatamente. Contamos com o voto consciente de todos para que nessas eleições possamos ter novos membros trabalhando aí em prol da sociedade e não do benefício pessoal. Muito bem, queria agradecer então ao Nelson Lopes aí, obrigado Nelson mais uma vez, né? Obrigado a vocês, obrigado Santuário, sempre estamos juntos. Perfeito, muito bem. E dando continuidade aqui à nossa live, queria agradecer aqui a presença do pessoal que está aqui, nossos amigos internautas, né? Mandar um grande abraço para o Carlos Leite, Vlad Arruda, Jeane Seabra, Leila Prior, também Anderson Gonçalves, Amazé, todo mundo aqui está aqui, os nossos amigos internautas acompanhando aqui a nossa live. E também informar aqui que nós temos aqui no nosso canal, né, o nosso novo programa que estreou esse ano, que é o SantoCast, né, onde nós temos a apresentação pelo nosso querido Diácono Gogan, né, mensalmente esse programa vem ao ar aqui no nosso santuário. E também o Filomena em Pauta, toda quarta-feira, às 21 horas, ao vivo aqui pelo nosso santuário. Lembrando que nesse ano de 2024, devido ao centenário da nossa arquidiocese, que foi comemorado no dia 4 de julho, nós estamos indo nas 58 paróquias da nossa arquidiocese. São 12 cidades fazendo essa cobertura, né, conhecendo os padres, os párocos, conhecendo a igreja internamente, externamente, pegando uma mensagem de cada pároco. Então, toda quarta-feira do nosso programa, você vai conhecer um pouquinho de cada paróquia da nossa arquidiocese durante todo esse ano de 2024. E para 2025 tem novidades aí dentro do nosso quadro Filomena Visita. Então, sempre acompanhe às quartas-feiras, às 21 horas. Ele já está aqui, ele é o nosso arcebispo de Sorocaba, já tem cadeira cativa aqui no nosso programa, aqui no nosso santuário. Dom Júlio Endi Acamini, bom dia, seja bem-vindo, Dom Júlio. Muito obrigado, minha saudação a todos. Muito bem, live nessa orientação política, estamos a 36 dias para as eleições, praticamente, estamos encerrando hoje o mês de agosto. Então eu queria que você comentasse um pouquinho, Dom Júlio, a respeito da igreja e a política. Bem, a igreja ela está engajada, né, na política no sentido de ajudar as pessoas, ajudar os cristãos e os fiéis na sua formação da consciência cidadã. Como instituição, a igreja não tem candidatos, não tem partidos, não tem uma ideologia política. A igreja, como instituição, se mantém autônoma, né, e procura, de fato, ajudar na formação da consciência. Esse é um trabalho árduo, trabalho contínuo, trabalho de gerações, né? Mas a gente aposta de que é isto que, de fato, aquilo que é a melhor contribuição que a igreja pode dar para a vida em sociedade, para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Muito bem. A respeito da posição que o senhor comentou, né? Hoje muitos podem confundir, podem comentar, não, mas a igreja tem um candidato, vamos apoiar isso ou aquilo. Então deixar bem claro que isso não existe. Não, e se alguém fala que a igreja apoia algum candidato, está falando em nome pessoal, não está falando em nome da igreja. Perfeito. Ninguém está autorizado em falar em nome da igreja
né? A não ser aqueles que têm este ofício de falar em nome da igreja. Exato. É por isso também que eu soltei algumas orientações para as eleições municipais este ano, para os padres, para os diáconos e também para alguns coordenadores de pastorais, de movimentos, de comunidades. Por quê? Porque eles vinculam de maneira mais forte a igreja como instituição. E exatamente para evitar esta confusão, né? esta mistura, né? Exato. que eu procurei também orientar, né? Os nossos aqueles que vinculam a igreja de modo institucional. Perfeito. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essas informações, essas orientações, né, sobre igreja e política para o pessoal que nos acompanha em casa. Bem, uma coisa que a gente procura incentivar é que, de fato, os fiéis leigos, de fato, se engajem na ação política. Também, se for o caso, de política partidária. Esse é o campo próprio, né, dos fiéis leigos. Muita gente exprime sua decepção, né, com a política. Na verdade, a gente compreende que não se trata de decepção com a política, mas com a politicagem. Então, a gente precisa entender muito bem o que significa a política. A política é quando... Bom, todos nós temos interesses pessoais que são legítimos. Por exemplo, eu tenho interesse pessoal de ter salário para poder sobreviver, poder ter uma vida digna. Perfeito. Os pais têm o desejo de ter um salário para poder dar vida digna aos seus filhos. Eles desejam boas escolas para os seus filhos, desejam poder andar na rua sem ser molestados, né? Não ter violência, insegurança. Então, são todos, querem ter hospital, sistema de saúde pública, sim, que funcione, que exato, nos socorra quando a gente fica doente, quando a gente precisa. Isso todos são interesses pessoais, exato, legítimos. Quando a gente supera o próprio interesse pessoal e luta também para que esses interesses legítimos sejam garantidos a todos, a toda uma coletividade, a toda a sociedade, então a gente está fazendo política. Boa. Não é? Conforme disse o padre Kojak, citando o Papa Francisco, né? A política tem a ver exatamente com a caridade, com a fraternidade, né? No sentido de que a gente procura fazer o bem, né? Fazer o bem de maneira pessoal, né? É uma coisa muito boa, por exemplo, você dar alimento, mas o político é aquele que cria empregos, não é? É muito bom a gente visitar o doente, claro, é uma obra de misericórdia visitar os doentes, assistir os doentes, mas quando você administra bem um hospital, né, não desvia recursos públicos, dinheiro público para a corrupção. Quando você aplica o dinheiro que vem para a saúde pública para a saúde pública, você está fazendo um ato de caridade sublime. Com certeza. Né? Você pode visitar, por exemplo, alguém que está encarcerado, ajudar a sua família. É uma obra de misericórdia. Exato. Né? Agora, se você se empenha para que os nossos presídios sejam também educativos, não sejam só um depósito de criminosos e uma escola, universidade com pós-graduação e doutorado em crime, né? Mas que as pessoas saiam de lá, ainda que sofram uma punição, mas saiam de lá melhor do que entraram. Exato. Isso é fazer política. Exato. Não é? Então, e fazer uma boa política. Então, a gente reconhece que muitas vezes a gente tem pessoas que exprimem sua decepção com a politicagem, mas a gente precisa apostar, de fato, na ação política. Por isso também, não é só na época das eleições políticas, por isso também temos o grupo Fé e Política na Arquidiocese, para ajudar, né, os nossos fiéis católicos a viverem uma espiritualidade política, né, saberem que isto faz parte das consequências da nossa fé. Não é, né, a fé em si mesma, mas é uma consequência. Por quê? Porque se a fé não tem consequências práticas na vida da gente, a gente começa a duvidar até da própria fé. É lógico que a gente não deve ficar só nas consequências da fé, a gente deve cuidar da fé. A fé em Cristo, a nossa adesão a Cristo, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom, isso é a fé, mas esta fé que nós professamos de maneira tão forte, tão intensa, deve também ter suas consequências práticas na nossa vida. Uma das consequências é exatamente
ação política. Ação política. Deveria ser, né? Exato. Porque se existe muita politicagem, é porque os cristãos deixaram, né, descuidaram desta consequência importante da nossa vida de fé. Muito bem, então eu queria que o senhor encerrasse aí essa nossa live, faltando 36 dias, né, Dom Júlio, para nossas eleições. Tá passando rápido demais, né? Há pouco tempo aí, nossa, é o ano que vem, alguns meses, mas já são 36 dias aí chegando aí. Então, suas considerações finais para o pessoal que nos assiste. Nós entramos então na reta final, na reta também da propaganda pelo rádio, pela televisão, também nas ruas a gente vê de fato as campanhas, né? Exato. É importante que a gente, conforme já foi falado aqui, que a gente procure buscar as informações. Nós temos hoje em dia um meio poderoso, né? Que não deve ser usado mãos, né? só para joguinho, Pois para mandar mensagem, fazer fofoca. Não, nós temos a internet que pode ser utilizada para não só o nosso benefício, mas também o benefício de toda a coletividade. Buscar as informações, elas estão à disposição. A gente precisa ter um pouco, lógico, de senso crítico, de saber distinguir aquilo que são as fontes confiáveis das fontes que, de fato, só disseminam as notícias falsas. Os fake news da vida. Os fake news da vida. Mas nós podemos, de fato, encontrar informações confiáveis, Exato. Desde que a gente saiba distinguir fonte, né? isto. Quero incentivar todos a rezarmos também por este momento, conforme São Paulo disse na primeira carta a Timóteo, né? Recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis, e todos os que detêm autoridade, para que levemos uma vida calma e serena, com piedade e dignidade. São Paulo aqui está fazendo uma afirmação muito forte, que nós devemos rezar às pessoas que têm autoridade. Devemos rezar pelas pessoas que têm autoridade. Nós nunca rezamos a eles, a gente sempre reza a Deus. Perfeito, né? perfeito. Por aqueles que têm a autoridade. Porque sabemos que sem a autoridade política nós não podemos viver uma vida calma e tranquila. Exato. Né? Depende também das autoridades. Essa é uma necessidade. Por isso, também recomendo que neste período, além do discernimento, da escolha que se deve fazer nas eleições, que a gente reze conforme esta intenção de São Paulo, né? Rezar pelas autoridades, não rezar às autoridades. Pelas, né? não, Nós não colocamos ninguém no lugar de Deus. Exato. Não existe ungido do Senhor para assumir a salvação do país. Nós rezamos pelas autoridades para que, de fato, exercendo bem o seu mandato, nós possamos todos ter uma vida calma e tranquila, com toda piedade e dignidade. Muito bem, então para encerrar com chave de ouro, eu convido a fazer uma oração então, para fecharmos então essa nossa live 2024. Gostaria de aproveitar então de invocar a bênção de Deus sobre todos os que nos acompanham. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus é caridade, quem permanece na caridade, permanece em Deus e Deus nele. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora da Ponte, de São José, seu esposo, de Santa Filomena, de todos os santos e santas de Deus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. E com isso finalizamos então a nossa live 2024 aqui, passando todas as orientações necessárias e relevantes para essas eleições daqui a 36 dias que irão acontecer aqui na nossa cidade de Sorocaba. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Fique com Deus.